A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã de domingo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Josimar Reis e vou estar apresentando a lição de número 12 para vocês nesta manhã. Já chegamos à lição de número 12 e glórias a Deus por isso, estamos estudando as cartas de Paulo e isso tem sido uma bênção muito grande para nós e espero que você também tenha sido edificado com o nosso estudo dessas manhãs que nós passamos durante esse período, esse trimestre. Estamos na lição de número 12, a nossa penúltima lição. Desde já eu quero que você que ainda não compartilhou esse vídeo, você corre lá, compartilha esse vídeo, dá um like no nosso canal, se inscreva no nosso canal também, para ajudar o Evangelho a ser propagado para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso canal de acesso. Isso tem sido uma bênção, uma ferramenta poderosa e que o Senhor venha abençoar você e sua família nesta manhã. Bom, a lição de número 12, antes de começar, nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você aí também ore na sua casa, que você esteja de posse da sua revista, da sua Bíblia, de uma caneta, de um caderno para anotações também. Isso vai ser de grande valia, em nome de Jesus. Bom, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que temos de engrandecer o Teu bendito nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, as cartas de Paulo para a nossa instrução, Senhor. Tem registrado isso para o nosso ensino, para a correção, para a repreensão, para que pudéssemos andar, ó Deus, e sermos, ó Deus, retos na Tua casa, na Tua presença e também na presença dos nossos irmãos e no momento em que estamos em secreto, ó Deus, pois o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Que em nome de Jesus sejamos, ó Pai, luz nessa terra, sal nesse mundo e que o Seu nome seja glorificado através do nosso andar, do nosso deitar, do nosso falar, do nosso proceder, Senhor, que o Senhor seja glorificado em tudo o que fizermos para glória do Teu nome. Amém. Bom, antes de começar a nossa lição, eu gostaria de propor a vocês uma brincadeira para começarmos a entender. Nessa brincadeira, eu preciso que vocês façam o seguinte. Olha, fiquem de pé aí na casa de vocês, fiquem aí de pé. Levanta-se, please. Levanta-se, fiquem de pé. Se exercita aí, domingão, hoje, domingo animado, glórias a Deus. Então fiquem de pé, por favor, e vocês vão utilizar as mãos nesse momento. Olha, eu vou fazer e vocês aí vão fazer junto comigo, ao mesmo tempo, tá ok? Combinado? Beleza. Então, eu vou fazer, ó, quando eu falar assim, ó, mão na cabeça, vocês vão colocar a mão na cabeça junto. Mão no pescoço, vão colocar a mão no pescoço. Mão na orelha, vocês vão colocar a mão na orelha. Aí juntinho comigo, mas aí tem que ser bem rápido, beleza? Combinado? Então, bora lá, hein? 3, 2, 1 e... Mão no olho. Mão na testa. Mão na cabeça. Mão no pescoço. Mão na orelha. Mão no olho. Mão na barriga. Mão no pescoço. Mão no pescoço. Pescoço, gente. Ué, gente, era a mão no pescoço. Quem errou aí? Quem é de vocês que errou que colocou a mão na testa em vez de colocar a mão no pescoço? Não. Olha, eu falei mão no pescoço. Ok? Vocês tinham que ter ouvido a minha voz e obedecido o comando da minha voz. Então, vocês não conseguiram concluir. Por que, gente, que vocês não conseguiram? Alguns de vocês não. Alguns estavam aí espertos aí e conseguiram seguir a voz direitinho. Por quê? Porque eu dei um comando de voz, mas ao mesmo tempo eu fiz outro comando com um exemplo, né, com a minha mão. Eu falei mão no pescoço e coloquei a mão aqui na testa. Então, por que muitos de vocês aí em casa fizeram colocar a mão na testa? Porque vocês estavam me observando, me olhando, certo? E o que aconteceu? O meu exemplo, a minha forma
de me comunicar com vocês, de me expressar com vocês visivelmente, isso transmitiu a vocês e induziu vocês a um erro. Dentro dessa nossa brincadeira, a um erro. Porque eu falei, olha, mão no pescoço, vocês colocaram a mão na testa. Então, o que tem a ver isso com a lição de hoje? Vocês vão ver na lição de hoje o que tem a ver essa brincadeira que nós fizemos agora. Tá certo? Mas antes eu gostaria de dar a você também a oportunidade, né, de nesta manhã ofertar na casa do Senhor, de você poder abençoar esta obra maravilhosa, que você faça isso com alegria, que você faça isso com muito entusiasmo, que o Senhor venha abençoar mais ainda a sua casa. No rodapé do seu vídeo vai estar aparecendo as informações para depósito, o QR Code também para fazer o Pix ou o PicPay, se assim você preferir. Você que nos visita nesta manhã, não se sinta constrangido, isso é uma prática da nossa igreja local e é um privilégio para nós podermos contribuir com aquilo que o Senhor nos dá, pois somos mordomos e despenseiros de ter Cristo nesta terra. Tudo que nós temos é dele, para ele e por ele, para todo sempre. Então você que aí tem hoje o seu dízimo, tem a sua oferta, o seu voto, você pode estar usando essas ferramentas para glorificar o nome do Senhor, para que a obra dele possa avançar e para que o Senhor venha também prosperar mais e mais ainda sobre você, que é um canal de bênção nesse momento, utilizando os seus bens que ele confiou a você para distribuir aos seus filhos. Que você também, se você não desejar usar nenhuma dessas ferramentas, ou não puder, estiver em acesso, você pode também trazer à noite, no culto de hoje à noite, e ofertar no culto de hoje à noite. Não esqueça de preencher o relatório e informar lá também a sua presença. Amém? Combinado? O nosso texto de hoje encontra-se na página de número 444 do nosso devocional, da Bíblia Robert McCheyne. Você que possui a Bíblia, só procurar lá, a página 444, vai encontrar. Você que não possui a Bíblia devocional, Tito, né, vai lá, carta de Paulo a Tito, número 2, do verso 1 ao 10. Vamos ler? Nosso tema é falando o que convém. Interessante, irmãos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem a seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. O verso 8 diz assim: linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe. Não tendo... No verso 8 diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de vós. Exorta, pois, os servos a se sujeitarem a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glórias a Deus. A carta de Paulo a Tito, ela vai nos auxiliar hoje nesse tema, que é falando o que convém. Mas vem cá, vocês lembram que no começo a gente fez uma brincadeira, vocês ficaram de pé, a gente fez lá a mão na cabeça, mão no olho, mão na barriga, certo? E daí, o que tem a ver essa brincadeira com o nosso tema de hoje? Falando o que convém. Bom, mais à frente vocês vão ver o que isso tem a ver. Por que, irmãos, que Paulo ele escreve essa carta a Tito? Essa carta ela é uma carta de cunho pastoral para auxiliar o jovem líder Tito a
conduzir aquela igreja, a rebater as falsas doutrinas dos falsos mestres, os falsos ensinos. E Tito, ele tem esse auxílio de Paulo, pois eles se tornaram amigos, né? Amigos, e Paulo ficava, por vezes, orientando a Tito de como conduzir a igreja. Uma vez que Tito era de origem grega e foi conduzido ao evangelho por intermédio das pregações de Paulo. Então Paulo achou graça, né, na pessoa de Tito e começou a auxiliá-lo a conduzir a igreja de Creta. Mas havia uma preocupação permanente de Paulo com a doutrina dessa igreja. Por isso, ele enfatiza e rebate ali, né, falando sobre a sã doutrina. Essa carta de Paulo, ela foi direcionada a Tito, que conduzia essa igreja de Creta. Pelo que sabemos, Tito era um cristão de origem grega e era um amigo querido de Paulo. O próprio apóstolo Paulo deu testemunho em dizer que ele era um companheiro de trabalho na ajuda que ele dava à igreja. E ele ali pede para que Tito pregue a verdade. Ele sempre rebate nessa mesma tecla: olha, pregue a verdade, haja de forma coerente, de forma correta, de forma íntegra, sem que tenha nada que o inimigo possa o acusá-lo, para que ele se envergonhe na hora que ele tentar falar alguma coisa caluniosa de você. Bom, nessa igreja de Creta havia se infiltrado falsos semeadores ali de discórdia, né? Semeadores da mentira, de discórdia. E essas pessoas, elas vieram do judaísmo. E elas enganavam outros com suas tolices, iam de casa em casa, ensinando falsos ensinos e bagunçando o povo de Deus. Bagunçando, confundindo a cabeça do povo. Então Paulo falou: epa, para. Alguma coisa deve ser feita. Tito, olha, que você se mantenha firme e que você também possa pregar a verdade ali, a fim de combater esse tipo de heresia. Porque estão espalhando por aí muitas heresias, estão espalhando por aí falsas doutrinas, falsos mestres estão indo de casa em casa, ensinando coisas fantasiosas que não condiz com a verdade pregada nas Escrituras. E por que eles estavam fazendo esse tipo de pregação, né, a seu bel prazer? O intuito deles era meramente financeiro. Eles pregavam e pregavam tudo distorcido, a fim de adquirir riquezas, e isso ia confundindo bastante a cabeça do povo. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a instrução, nós temos orientação do Espírito Santo para que para que a gente possa nos instruir na palavra, né? Ter conhecimento. Mas naquele tempo, naquele período, era muito difícil, né? Os apóstolos iam conduzindo o povo, iam falando, iam pregando aqui e lá, iam dando testemunhos, e isso ia ganhando vidas, ia ganhando almas. Mas pensem vocês que, em paralelo a isso, havia outros que iam pregando evangelhos que não eram de Cristo. Então era algo muito difícil de se rebater naquele período. Mas Paulo, ele encoraja a Tito a não aliviar, a pegar pesado com esse povo e pregue a verdade. Fale a verdade, que o seu viver seja viver santo. E ele também pede para Tito orientar as mulheres, os jovens, os velhos, da forma como se devem conduzir. É basicamente isso a carta de Paulo a Tito no capítulo 2. Ele está ali simplesmente dando diretrizes de como se portar na casa de Deus. É isso. A lição de número 12, o resumão dela é esse: como se portar na casa de Cristo. E isso Paulo falando há tantos anos atrás, e hoje nós estamos aqui aprendendo sobre isso. Olha que interessante. Por que nós estamos aprendendo sobre isso? Porque, infelizmente, até hoje, há falsos mestres, há falsos ensinos, há falsas doutrinas que têm intuito meramente de se enriquecer, de adquirir bens de forma ilícita.
E isso não tem a ver com o Evangelho. Não está relacionado, irmãos, a um coração grato a Deus e ser um coração ofertante. Não é isso. Nós estamos falando aqui de coisas fantasiosas. Ensinavam coisas fantasiosas para atrair pessoas e tomarem o dinheiro dessas pessoas, de forma a iludibriá-lo. Então, o ponto 1 é basicamente esse daí. Obras, seja o exemplo de boas obras. Enquanto os falsos mestres não viviam o que pregavam, Paulo convocava Tito a ser um exemplo de boa conduta em tudo. Paulo fala, Tito, olha, tudo que você for fazer, que você seja o pioneiro em exemplo. Que você seja um homem que não tenha do que se acusar. Então Paulo estava ali ensinando Tito a ser homem de verdade, um homem de Deus. E é isso que nós devemos extrair dessa palavra de hoje. Irmãos, que essa geração possa formar homens e mulheres que temem ao Senhor. Homens e mulheres que não estão preocupados com a sua vida financeira. Homens e mulheres que não estão preocupados se o Senhor vai lhe dar $1 milhão, se você vai viver com o básico. Homens e mulheres que estão preocupados com almas. E você, adolescente, é um convocado desse exército. Você é um convocado para fazer a diferença nesse mundo, para pregar a verdade. As palavras de Paulo, ela ecoam até hoje, aqui dentro da sua casa, aqui por intermédio desse canal. Pregue a verdade, fale a verdade, seja exemplo em sua conduta. Tudo isso porque havia esses ensinos, irmãos. E esses ensinos, eles estavam, de fato, levando muitas pessoas a esmorecerem, a desanimarem na fé. Porque esses discursos vazios daqueles falsos mestres que falavam uma coisa e faziam outra. Irmãos, pensem em vocês. Se vocês estiverem ouvindo um discurso e você olhar para a pessoa, poxa, peraí, ele está falando isso, mas beleza. E quando ele terminar um discurso, descer do púlpito, a vida dele ser uma bagunça. Isso é terrível. A palavra foi perdendo a credibilidade na boca desses falsos mestres. Então isso era um risco muito grande para o evangelho verdadeiro, porque as pessoas estavam desanimando de dar ouvidos a quem queria falar de Deus. Então, esse ponto 1 fechado. Então, Paulo aqui pede para que ele seja exemplo de boas obras, ou seja, não só no falar, mas que também nas suas obras ele seja bons exemplos. Agora sim, lembra da brincadeira? Mão na barriga, mão na cabeça, Essa brincadeira, ela veio para a gente entender um pouquinho disso aqui. Porque Paulo pede para Tito, olha, seja exemplo nas boas obras, que o seu comportamento seja irrepreensível. Então não adiantava muito Tito ficar falando, e se a vida dele fosse uma bagunça. Não que era uma bagunça, mas Paulo já estava ali, o advertindo, olha, sua vida tem que ser reta, você tem que cortar reto, Tito, tem que cortar reto. Entendeu? Não tolera, mas também você seja homem prudente. E ele dá todas as diretrizes de um homem de boa conduta, de boa índole. Então, aqui, a nossa brincadeira, o que eu falo? Quando eu falei mão no pescoço, mão no olho, mão na cabeça, mão na barriga, mão no pescoço, e eu coloquei a mão aqui na cabeça, quando eu falei mão no pescoço, coloquei a mão na cabeça, vocês que estavam me vendo, alguns de vocês acertaram, mas alguns de vocês que estavam me vendo, iam lá e colocavam a mão junto comigo aqui na testa, sendo que eu pedi para colocar no pescoço. Por quê? Porque eu estava exemplificando aqui para vocês o que aparentemente eu estava fazendo. Então, isso é só um paralelo para a gente entender que palavras elas convencem, mas o exemplo ele arrasta pessoas.
O nosso exemplo, a nossa forma de viver, nossa forma de conduzir a vida, de como nós tratamos o nosso amigo, de como nós tratamos o nosso irmão, do que falamos, do que pensamos. Se estamos por aí falando tudo de qualquer jeito, igual às vezes quantas vezes você não já deve ter ouvido alguém falar bem assim, nossa, mas você é... Não com vocês, irmão, misericórdia, mas alguma situação que você fala assim, nossa, mas essa menina é crente, esse rapaz é crente, olha só como é que ele fala, olha só o que ele está fazendo. Então, irmãos, isso é muito triste, é muito triste. Se você estiver perto de alguém e acontecer uma situação dessa, já aconteceu comigo, irmãos, de eu ver pessoas falando, nossa, você é crente, né, e tal. Assim, a vontade que dá é de ir lá e falar assim, peraí, não é isso não, o evangelho, né, é de defender. Mas a gente não tem essa autonomia porque a outra pessoa é que está, por si só, dando o exemplo, dando frutos da sua vida. Né? E se a vida dela não reflete a glória de Deus, ela deve se arrepender de seus pecados e começar a viver uma vida para a glória de Deus. Porque a nossa vida ela deve refletir as obras e maravilhas do Senhor. Irmãos, esse era o ponto que nós queremos tratar. Seja exemplo no seu viver, na sua forma de falar, na sua forma de andar, na sua forma de vestir, na sua forma de olhar. Que você seja um exemplo. Que às vezes você não precisa nem abrir a boca, a pessoa já olha, você é cristão, né? Olha, que maravilha, coisa maravilhosa quando alguém reconhece a gente como cristão, a gente até com a boca fechada. Nosso próximo e último ponto, é aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Você aguarda a vinda do Cristo com um coração alegre, feliz, desejoso desse dia? Sim? Espero que sim, meus alunos, espero que sim, você que nos visita nesta manhã, porque esse é o nosso grande desejo, aguardar esse grande dia, esse grande e maravilhoso dia de glória. Oh, glória! A volta de Cristo não deve ser um peso para nós, nem um motivo de especulação duvidosa. Ao contrário, ela deve ser a causa de grande alegria e felicidade. E uma felicidade incomparável. Dessa forma, tanto o compromisso com a pregação da palavra, da verdade, como a motivação de vivermos uma vida justa e santa, são alimentados pela convicção de que breve Jesus voltará e estaremos com Ele. Pois Ele nos redimiu. Oh, glórias a Deus! Essa é uma esperança que vivemos diariamente e precisamos estar desejosos desse grande dia, de servi-lo, de adorá-lo, de vê-lo face a face, como hoje nós não conversamos face a face, você pode ver a minha face, eu não posso ver a sua ainda, mas imagine você conversando face a face, vendo o Senhor face a face. Que dia maravilhoso e glorioso. Tito, ele deveria ensinar todas essas coisas com autoridade para animar as pessoas e repreender seus ouvintes, porque se de um certo modo as pessoas estavam se desanimando em ouvir coisas que eram duvidosas, aqui Tito ele tinha que agir com veemência, agir com firmeza, falar, olha, aguarde a vinda do Cristo, olha, vale a pena. Tito, ele tinha que, a cada dia, ele fortalecer essa expectativa e alimentar essa chama no coração dos seus ouvintes. Queridos, permita que a graça do Senhor discipline a sua vida, a fim de que você seja educado para glorificar a Deus nesta manhã. Eu bem digo que nós estamos na lição de número 12, falta uma lição para fechar o trimestre, e eu mais tenho aprendido do que tenho ensinado. Né? Essa escola bíblica dominical tem nos ajudado de várias formas. Né? Na hora que nós vamos estudar as cartas de Paulo, então nós vemos ali coisas, pedras preciosíssimas, ensinos maravilhosos, para que nós não caiamos em deslizes tão bobos que pode nos custar muito caro.
Que você nessa manhã possa aproveitar essa lição, que você possa se regozijar, falar a verdade, ter uma boa conduta, ser um exemplo, que o seu exemplo ele vai convencer pessoas. Esteja em oração, esteja sempre ligado no Senhor, peça ao Senhor orientação de tudo que vai fazer, que tudo dará certo no final, porque você está em Cristo e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o inimigo também não terá do que te acusar quando ele for tentar levantar alguma denúncia falsa, caluniosa sobre você. Porque você agora a nova criatura é. Você agora está com novas vestes. E essas novas vestes refletem a glória de Deus. E é assim que devemos andar até a vinda do nosso Cristo. No nosso recapitulando, vimos que Tito foi um jovem de coragem após ser enviado por Paulo à igreja de Creta. Mesmo com todos os desafios que estavam pela frente, ele encontrou em sua correspondência a graça de Deus. Força necessária para continuar o seu ministério à frente daquela igreja local. Sua pouca idade não serviu de desculpa para ser irresponsável. Pelo contrário, foi-lhe imposto mais responsabilidade ainda mais. E muito menos em abandonar a sua vocação. Suas implicações práticas eram simplesmente as que refletiam o maior resultado, o maior e melhor resultado diante daqueles falsos profetas. Pois ele aplicava na prática tudo aquilo que ele acreditava e esperava. Que você, nesta manhã, possa assim também se regozijar, pois as palavras de Paulo falam a você nesta manhã. Alegrei-vos, esperai, alegres e firmes, porque o Senhor voltará para nos buscar. E que quando Ele vier, que Ele possa encontrar vários frutos, que você também possa hoje semear esse fruto para todos os seus amigos, familiares, todos aqueles que te observam e assistem, seja de longe, seja de perto, que você hoje, nesta manhã, possa ser um exemplo de cristão, refletindo a glória de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça derramada sobre este lugar, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar e nos instruir, ó Deus, de como ser cristãos, de como nos portar na Tua casa, de como, ó Deus, entrarmos, ó Deus, na presença das pessoas e sairmos, às vezes, de boca fechada, mas as pessoas saberem que ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Que o Teu Espírito Santo venha quebrantar-nos e nos moldar-nos, ó Deus, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém.